Mas o Barcelona chega bem, né? Pra essa estreia contra o Newcastle lá. Chega bem, assim, talvez esse jogo contra o Valência ontem, né, foi o momento que o Barcelona se reencontrou com o Barcelona da temporada passada, a nível de exibição, né, já tinha dado algumas pancadas no Valência na temporada passada e conseguiu vencer por 6-0, num jogo que se a gente pontuar assim em termos do que o Barcelona precisava e desenhava como roteiro perfeito daquilo que o Barcelona conseguiu entregar, talvez foi mais perfeito do que o Hans Flick queria, porque ele conseguiu fazer a rotação dos jogadores, ele conseguiu descansar jogadores importantes, ele conseguiu golear e convencer, ele conseguiu defensivamente não sofrer, né? Ontem o Johan Garcia estava como se fosse o Marcos, lembra naquele jogo de Libertadores tomando um cafezinho? Basicamente isso, assim, porque acho que foi um chute no gol que o Valência deu contra 24 chutes do Barcelona, e o Barcelona venceu bem, 6-0, né? Só que, se a gente for pensar na projeção do jogo contra o Newcastle, a dúvida é o que talvez aflinja o coração do torcedor do Barcelona nesse momento, porque o Lamine Yamal não jogou contra o Valência, tá com problema no pubis, hoje não treinou com o grupo, né? Fez um trabalho separado, e dizem na Catalunha, a imprensa catalã disse que é só um milagre para ele jogar contra o Newcastle, ou seja, sem o seu camisa 10, o Barcelona pode aí, de repente, estrear na Liga dos Campeões da Europa. Destaque desse jogo, 2 gols para o Firmino, que não foi vendido, foi o jogo do Fico, ficou e mostrou que talvez os 40, 50 milhões que o Chelsea queria pagar talvez não valesse muito a pena realmente, né? A não ser pela situação financeira do Barcelona. Olha, fiz um tchauzinho, apareceu uma mãozinha. E é mesmo. Ah, voltou esse Pare. negócio. Gostei. Ué, mas por que fica do meu lado essa mãozinha? Vai pro lado do Aí que Arthur, você tá eu, no hein? celular. Você tá no celular? Eu Eu. tô, Ah, só o Faz presta Arthur. assim. atenção. Faz assim. Ai, calma. Será? Então, lembra, Tati, que na temporada passada Não, tinha. não sei. Você Gente, faz eu tô assim. achando que essa mãozinha que tá aí na tela, isso é coisa É o do João, João. isso não é a gente, não. Pode Deixa ser. eu ver se é o João. Deixa eu ver se ele Ou é tá o falando João comigo. Kleber, né? Não, ele Pare, não tá porque falando comigo. vocês lembram que a gente fazia assim, aí saía Saiu. fogo de artifício? É. Não, mas eu É acho que isso era estranho no isso, hein? outro aplicativo, no outro aplicativo. Não, é Ah, do acho que era outra. celular, não é do aplicativo. Tá bom. É. Ah, É da Plataforma. tá, da plataforma que plataforma. estamos Ah. utilizando. Bom, para terminar, Firmino fez 2 gols, Rafinha, que ficou no banco de reservas porque supostamente teria chegado atrasado no treino de ativação, né, e comeu o banco, fez 2 gols, e o Lewandowski entrou no lugar do Ferran, fez 2 gols. Ou seja, o Barcelona de Hans Flick, que 64 jogos, tá? Essa informação é muito legal. 64 jogos tem o Hans Flick no comando do Barcelona. 62 jogos fazendo gols. Apenas em 2 ocasiões o Barça não fez gols, né? É um puro entretenimento. É puro entretenimento. Isso, de fato, não há que reclamar do Barcelona. Já que você falou já do Yamal, Arthur, o Flick foi muito claro na entrevista, assim, né? Depois falando do Yamal e colocando a responsabilidade praticamente na Federação Espanhola sobre ele ter ido sentindo dores e ter voltado lesionado, né? Assim, essa história tá mal contada, né? Assim, tá muito mal contada, porque o Deco depois ontem veio falar que falta aí um protocolo melhor de comunicação entre a seleção e o Barcelona. Pô, eu, na minha cabeça, é pegar um telefone e ligar, né? Falar, ó, o cara tá machucado, ou até o próprio jogador, ó, eu tô com um problema aqui, não posso forçar tanto, ou o médico ligar Não, pro e assim, médico, gente, tem aliás. departamento Mas, médico dos dois mas lugares. assim, ó, essa história tá realmente muito mal contada. O lado da federação aqui, das informações que chegam, é de que em nenhum momento o Barça avisou a federação de qualquer problema com o Lamine. Em nenhum momento o próprio Lamine avisou o Luiz de la Fuente ou alguma coisa em relação a algum problema que ele estava sentindo. Surgiu uma informação no meio da concentração da Espanha que ele estava com um problema nas costas e ele não participou de um treinamento por causa disso. O físio da seleção é o mesmo do Barça. Então, tipo assim, em teoria tem Oxente! essa conexão. E tem um caso que aconteceu dentro da concentração da Espanha nessa janela, que foi o do Fabián Ruiz,
que o jogador sentiu ou viu que estava com algum tipo de problema, a Espanha liberou ele para ele voltar com o PSG. E o PSG, inclusive, mandou uma carta para a federação agradecendo que a seleção liberou ele. Mas aí tem Aí. treta do PSG também. Então, tá tudo muito mal contado essa história aí, de que não se sabe quem não avisou quem, ou se alguém não falou com alguém, porque, assim, tem uma característica da seleção espanhola com o Luis de la Fuente, que não costuma forçar o jogador em situação nenhuma. Assim, é muito difícil que a Espanha teria vencido os seus jogos sem o Lamine. A Espanha não ia forçar, os jogos eram fora de casa, não tinha nem o argumento de preciso do Lamine para lotar o estádio. Não, então, realmente, assim, tá muito mal contada essa história, mas pelo que passam, né, Quesada, é uma lesão, em teoria, grave que o Lamine tem, assim, que pode deixar ele fora para próxima semana, pelo menos. Deixa eu só, Arthur, rapidinho. O Lamine jogou 79 minutos contra a Bulgária e 73 minutos contra a Turquia. O que despoletou a briga toda foi a declaração do Hans Flick na coletiva, né? Porque ele foi com os dois pés na porta, ele falou, olha, não cuidaram bem do jogador, não tinha necessidade nenhuma, o time já estava vencendo de mais de 3 gols de diferença e tal, não tinha necessidade nenhuma de jogar com um atleta que está se queixando de possíveis dores ou nas costas ou no pubis e tal, por mais 70 minutos nas 2 partidas, né? E aí o Hans Flick fala que ele não treinou entre os jogos, ou pelo menos não treinou a full, né, como deveria treinar, e que isso deveria ter servido de alerta para a Federação Espanhola. Depois do jogo de ontem, o Flick foi perguntado novamente, ele não quis falar mais sobre o assunto, falou, eu já disse o que eu tinha que dizer, já não vou falar, o Deco falou antes do jogo, então parece que colocaram um pouquinho de panos quentes na situação, mas a gravidade da lesão não me parece que é uma lesão que o cara vai ficar 1 mês, 2 meses fora, não é isso. Só que se você forçar, aí sim você pode ter um grande problema. E o Lamine Yamal fica fora do Valência, e por isso que a imprensa da Catalunha está dizendo que muito dificilmente ele vai jogar contra o Newcastle. Vejamos, ou é um jogo onde temos uma equipe muito forte fisicamente, é um jogo considerado difícil, o Newcastle é um time, né, que tem essas características, para você já no primeiro jogo da Liga dos Campeões arriscar colocar o Yamal e ter algum tipo de problema. Então, se ele não estiver 100%, muito provavelmente não vai jogar, Tainá. Ô, Clarinha, você tinha citado aí um quiprocó do PSG, ou envolvendo o PSG também com a Federação Espanhola. Na verdade, o que aconteceu? O PSG teve uma situação não igual, mas também teve treta na data FIFA com as lesões, especialmente a lesão do Dembélé, né? O Dembélé foi para a convocação se recuperando de uma lesão. E ele estava com uma carga alta, aquela carga de possibilidade de lesão alta. E ele não foi titular, só que quando o Désiré Doué lesionou, o Dembélé estava no banco, isso no primeiro jogo da França na data FIFA, o Dembélé entrou em campo. E aí, coisa de 10 minutos depois, ele sentiu e saiu. E aí, o PSG fez um comunicado oficial dizendo que era preciso melhorar a comunicação entre federação e clubes. Bem parecido, inclusive, com essa história, né? De que deveria existir um protocolo diferente e tal, e etc. Então, criou-se toda uma treta, o Deschamps teve que defender a seleção, enfim. E aí, quando a seleção espanhola liberou o Fábio Ruiz, o que é que o PSG fez? Opa, muito obrigada, Federação Espanhola, por ter cuidado do meu jogador, para poder dar um tapinha na cara da Federação Francesa que não cuidou do Dembélé. Aí eu vejo muito de repercussão assim na imprensa do vírus FIFA, né? Que eles chamam várias vezes por aí quando tem as convocações, data FIFA e tal. Os jogadores são convocados e, de fato, assim, acho que a comunicação vai ter que melhorar. E aí eu já nem sei a comunicação de quem, né? Porque daqui a pouco é a comunicação do Flick também, que resolveu explanar para todos os lados e de repente não tinha metade da história, porque, cara, se o fisioterapeuta da federação, da seleção, é o mesmo do Barcelona, eu não consigo entender onde foi o erro aí de comunicação, mas enfim, fato é que o Lamine é dúvida para o jogo da quinta-feira, então a estreia do Barça contra o Newcastle nessa Liga dos Campeões. Em relação ao Rafinha, o Arthur, ficou
Como disse que me disse, o Flick não confirmou, né, na Não. entrevista que ele foi banco por conta de um suposto atraso. Ele, inclusive, valoriza quem ele colocou no lugar do Rafinha, né? O Flick não quis expor nada, nenhuma situação interna, né? Isso eu acho muito bem. Mas na Espanha cravaram, né? Na Catalunha cravaram que realmente o Rafinha se atrasou para o treino de ativação, que é feito no dia do jogo, né? Geralmente na manhã do jogo, para o cara não chegar, já fazer o aquecimento e ir para a partida sem ter tido alguma espécie de exercício específico, alguma coisa de mobilidade e tal, na manhã do jogo. E ele se atrasou para esse treino. E aí, pau que bate em Chico também bate em Francisco, porque na estratégia do seu Hansi Flick, que é um alemão que gosta de disciplina, que impõe isso dentro do seu grupo de trabalho, atrasos não são tolerados. Por exemplo, o Koundé na temporada passada se atrasou e também teve algo parecido. Então, eu não sei exatamente qual foi o atraso do Rafinha, se tem algum tipo de gravidade no atraso, mas basicamente foi para passar um recado para o grupo. Nem mesmo os caras que, na teoria, são mais intocáveis, né, os mais importantes, porque o Rafinha hoje é um dos protagonistas do Barcelona, nem mesmo esses podem se atrasar, que senão vão ficar fora. E aí deixou ele no banco de reservas. Esse foi o recado do Flick para o Rafinha e para o grupo. E aí teve o recado do Rafinha para o Flick. A hora que ele entrou, marcou 2 gols, entrou com faca nos dentes para mostrar serviço e realmente conseguiu, né? Então deu para ver uma diferença muito grande do primeiro para o segundo tempo, porque no primeiro tempo o Barcelona teve muito volume, teve chances de fazer mais gols, mas não conseguiu concretizar o bom futebol em uma vantagem larga. No segundo tempo, não, passeou e aí foram 5 gols na segunda etapa, 2 do Rafinha e 2 do Lewandowski. E só pra gente fechar, você acha que vai ter disputa na temporada, Ferran, Leva? Então, eu acho que não. Na declaração do Hans Flick, pós-jogo, ele diz que sim. Ele deixa em aberto. Não, nós temos bons centroavantes e vão brigar e tá todo mundo brigando e tal. Mas é aquela típica declaração de treinador. Eu acho que o Lewandowski, nesse momento, aos 37 anos, está sendo um pouco poupado em alguns jogos. Entretanto, como o Ferran começou muito bem a temporada, começou esse zum de que o Ferran entregava ao time algo que o Lewandowski não entregava, um pouco mais de mobilidade. O Ferran é um jogador que sai muito da área, que participa talvez até mais de combinações e dá o espaço para outros jogadores atacarem e finalizarem. Tá? O Lewandowski é um centroavante mais de área, né? É um finalizador nato. Só que aí, cara, não tem muita conversa, porque o Ferran é muito bom jogador, mas não está no nível do Lewandowski a nível de centroavante. Se os números que a gente gosta tanto de citar aqui forem levados em consideração, nós estamos falando de uma temporada de 52 jogos do Leva e 42 gols. Você não pode deixar esse cara comer banco para o Ferran, mesmo o Ferran estando bem. E quando ele entra, o Ferran tinha perdido 2 oportunidades e o Lewandowski vai lá e faz 2 gols, aliás, belos gols, né? Então eu acho que não vai ter muita briga em jogos grandes, decisivos, mas eu acho que o Ferran vai ser importantíssimo para descansar o Lewandowski durante essa temporada. Eu acho que ele vai ter muito mais ativo do que foi na temporada passada.